A Gramática Legal está de volta e eu conto com você sempre. Achou que eu fosse desistir desse nosso canal? Jamais, porque com você, comigo, com essa interação, tudo isso é possível. Vamos desmitificar aquela ideia de que a gramática é pesada, de que a gramática é chata. A gramática é legal. Então eu conto com você. Likes, 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 likes. De volta, Gramática Legal. Linguagem é igual um guarda-roupa. Já pensou nessa metáfora? Pois essa metáfora é possível. Linguagem é igual a um guarda-roupa. Imagine um guarda-roupa. Você tem várias possibilidades de uso de roupas, de combinações as mais variadas possíveis. Com a linguagem acontece a mesma coisa. Eu posso utilizar uma linguagem mais formal, no momento que necessite, que exige esse tipo de linguagem, ou uma linguagem mais informal, que cabe muito bem em situações, em contextos em que essa linguagem é adequada. Então, uma palavra bacana, uma palavra muito interessante para marcar essa questão do uso da linguagem é adequação. A linguagem pode ser adequada ou inadequada. Mas o que tem a ver com roupa? Roupas podem ser adequadas ou inadequadas. Imagine numa reunião de negócios. Qual é o tipo de roupa adequada para essa situação? Roupa formal, um terno, uma gravata, uma roupa social. Você certamente estará de acordo com essa situação. E na praia? Na praia você pode usar uma roupa, um terno, uma gravata? Você até pode. Mas numa praia, a roupa mais adequada seria uma sunga, por exemplo, um biquíni, um short. Você certamente estaria super à vontade. Pense no guarda-roupa, nas várias possibilidades, nas combinações que você precisa fazer. A linguagem também é assim. Você precisa fazer combinações. A língua portuguesa e a roupa que vestimos. Com algumas adaptações, eu vou ler para vocês um texto do autor Marco Neves. Ele faz exatamente essa comparação entre linguagem e o guarda-roupa, ou as roupas que vestimos. A questão da adequação ou da inadequação. Há pessoas que têm uma dificuldade imensa em lidar com a língua portuguesa de forma mais ampla. Em geral, ou gostam do português padrão que se aprende nas aulas de português e se ouve nos discursos mais formais, ou gostam da língua distensa do dia a dia. Alguns têm uma grande dificuldade em lidar com o português dos escritores, dos adolescentes, dos amigos, dos amantes, da terra onde nascemos, de certas ruas das cidades, o português dos insultos, dos palavrões, das profissões, dos dias bêbados. São pessoas que ficam nervosas com uma língua fora das estreitas margens que acham que devia ter. Tem medo que a língua se parta como se fosse um frágil cristal. Ora, aconselho a que desapertem a gravata e tirem a camisa das calças. O português que usamos é como a roupa que temos no corpo. Se formos a uma entrevista de emprego, temos de ir vestidos de forma minimamente formal, e quem nos disser o contrário está a enganar-nos. Mas se formos à praia, um traje formal é mais do que errado. É ridículo. Em casa, sabe bem vestir um pijama. Sim, aprender português não implica apenas aprender as apertadas regras da linguagem padrão. Tal como aprender a vestir-nos bem não implica escolher um fato e usá-lo para todo sempre. Convém conhecer todo um festival de diferentes roupas e combinações. Não é fácil de fato, mas a vida seria tão mais cinzenta se todos nós nos vestíssemos exatamente igual. Mesmo entre quem percebe isto, ou seja, essa questão da linguagem, há quem se limite a usar o que é adequado. Há quem não faça ideia e erre sem querer. Há quem não queira saber e use sempre a mesma coisa. E há ainda quem saiba dar um pequeno toque original à roupa que veste ou à língua que fala, mesmo quando vai para o trabalho. Temos de conhecer cada vez melhor essa língua, a língua usada nas várias situações, treiná-la como um músculo para expressar as nossas ideias e fazer com ela o que queremos. Para isso, tal como na roupa, temos de fazer as regras de etiqueta para que nos levem a sério. O português bem vestido é muito importante.
Precisamos dessa roupagem formal para falar em situações formais. Tal como precisamos da língua mais solta e mais livre quando precisamos descansar, ir e sair de férias. Depois, não podemos esquecer que a roupa e a língua são úteis, agasalham-nos do frio ou são instrumentos de comunicação. Mas são mais do que isso. Com a roupa e também com a língua portuguesa, nós expressamos a nossa identidade. E também pela roupa e pela língua julgamos os outros de forma muito rápida e às vezes muito injusta. Será feio, mas será inevitável. Somos um bicho complicado. Para que a roupa e a língua sejam mais fonte de prazer, tem essa ideia muito estranha. Podemos ser um pouco mais tolerantes para com a roupa que os outros vestem, um pouco mais criativos com a língua que falamos, um pouco mais abertos a experimentar e a aproveitar os dias de sol que aí vem. Gostam do português padrão, que se aprende. Você não consegue ler, Duda. Por quê? No trabalho, às vezes, temos vamos voltar. Como aprender a vestir-nos bem, às vezes, com uma ou outra nota. Não, vamos voltar, que são úteis. Agasalham-nos do frio ou são um instrumento de comunicação. Depois, não podemos esquecer que a roupa... Muito obrigado pela sua companhia. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até semana que vem.